senhoras e senhores, bom dia. Mais uma vez, eu sou a Patrícia Davidson, mestre de cerimônias deste evento, e os acompanharei neste segundo dia no 5º Seminário de Metrologia Legal 2022. Mais uma vez, estamos muito felizes em estarmos aqui no Instituto Senai de Inovação de Biotecnologia, Dr. Celso Charuri, realizando este evento de modo presencial. O seminário é uma realização conjunta da REMESP e o IMETRO, que prepararam esta programação especial com a presença de grandes autoridades do IMETRO, da REMESP e associações de classe, bem como fabricantes de equipamentos e instrumentos utilizados no controle metrológico legal, e profissionais da metrologia de laboratório de calibração de oficinas e da Rede Brasileira de Metrologia Legal, onde estão sendo abordados temas muito importantes, além das discussões, debates e sugestões para mudanças nos regulamentos em fase de elaboração para a implantação do modelo regulatório do IMETRO. Além disso, todos estão tendo a oportunidade de assistir às mesas redondas com a participação de CEOs das empresas fabricantes, manifestando os seus pontos de vista sobre o futuro do Brasil nas questões econômicas e regulatórias. Em adição, também estão conhecendo projetos relacionados ao uso da digitalização e inteligência artificial e os seus impactos para os equipamentos e instrumentos, e principalmente para a vigilância de mercado. Bom, novamente lembramos que na última edição do Metrolegal 2021, os participantes contribuíram com o encaminhamento da carta aberta da Metrologia Legal ao IMETRO, que contou com a participação das empresas associadas da REMESP e entidades parceiras. Naquela ocasião foram discutidas questões importantes da agenda regulatória para a metrologia legal para 2022 e 2023 e que ainda serão abordadas por este Metrolegal. Bom, sejam todos muito bem-vindos, mas antes de darmos início, eu informo que o evento está sendo totalmente gravado e a todos os inscritos serão enviados os links das gravações que poderão ser assistidas pelo canal do YouTube, de modo privado e em horário de melhor conveniência, quando e onde quiserem. E pedimos a todos que nos marquem nas redes sociais, #REMESP e #Metrologia Legal. Assim sendo, iniciamos agora o segundo dia do Metrologia Legal 2022, 5º Seminário de Metrologia Legal, cujo tema central é a digitalização na metrologia legal, realizado pela Rede Metrológica do Estado de São Paulo, REMESP, em conjunto com o IMETRO. Vamos aos agradecimentos, especial agradecimento aos participantes, patrocinadores, que contribuíram na viabilização do sucesso deste evento, que são eles: Alfa Instrumentos Eletrônicos, Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito, ABTrans, Associação Brasileira de Terminais de Líquidos, ABTL, Biserba do Brasil, Geraca, Keysight Technologies, Mettler Toledo, Prime Alta Tecnologia em Proteção de Receita e Operação, Sartórios do Brasil e Toledo do Brasil Indústria de Balanças Limitada. Estendem-se os nossos agradecimentos ao Senai, que nos acolheu em suas instalações, e também às instituições de apoio de mídia e parceiros que foram primordiais na divulgação deste evento. Agradecimentos aos membros da comissão organizadora, moderadores e palestrantes, nossos sinceros agradecimentos, e também a todos os inscritos. Nosso muito obrigado. Bom, eu informo ainda que os painéis terão apresentações sequenciais dos palestrantes e, ao final das apresentações, terá um debate, coordenado pelo moderador do painel, respondendo às perguntas de todos aqueles que, através de nosso assistente de plateia, nos ofereceram o microfone. Basta levantarem a mão.
Além disso, hoje à tarde, a Remesp, para melhor se comunicar com os participantes do evento e clientes, vai projetar no telão o código de Media Code, para todos terem acesso às apresentações, aos vídeos, aos documentos, agenda de treinamentos e PEPs, diretamente nos seus aparelhos celulares de modo offline. Além do Media Code, enviaremos também o link das apresentações, mas mesmo assim, caso nenhum desses meios de acesso funcione, por favor, pedimos a gentileza que entre em contato conosco e lhes encaminharemos as apresentações. E informamos ainda que todos os inscritos receberão um certificado digital de participação no e-mail cadastrado, bem como a pesquisa de satisfação. Bom, nesse momento daremos início a esta manhã com a mesa redonda 3, cujo tema é a apresentação de empresas que aplicaram a declaração de conformidade, necessidade e futuras ações. E para compor esta mesa, como moderador, eu convido ao palco o senhor Carlos Augusto Scarton, coordenador do Subcomitê de Declaração de Conformidade da Remesp das Sartórios do Brasil. E já o apresentando, o Carlos é formado bacharel em Química e Química Industrial pelas Faculdades Oswaldo Cruz e pós-graduado em Gestão de Liderança e Coaching pela Universidade Metodista. Trabalha na Sartórios desde 2010 como responsável no Brasil pelas linhas de produtos de pesagem de laboratório, sistemas de purificação de água e de pipetagem. Muito bem-vindo. Como primeiro debatedor, eu convido ao palco o senhor Luciano Esteves, coordenador do Subcomitê de Permissionários da Remesp e é também supervisor da Toledo do Brasil. Apresentando o Luciano, ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 15 anos de experiência em metrologia de massa e qualidade e há 11 anos atuando na área de gestão de equipes e serviços. Atualmente exerce a função de supervisor de laboratório de calibração, no qual é acreditado pelo SEGEP, na Toledo do Brasil, e é membro do Conselho Fiscal da Remesp. Bem-vindo, Luciano. E como segundo debatedor, eu convido ao palco o senhor Felipe Batista Garcia Ferreira, chefe da DICOL, Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição da Diretoria de Metrologia Legal do IMETRO. Apresentando o Felipe, possui formação e especialização nas áreas de metrologia, gestão e produção industrial. Trabalha há 9 anos no IMETRO, todos dedicados à metrologia legal. Bem-vindo, Felipe. Como terceiro debatedor, convido ao palco o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica da DIMEL e Metro. Apresentando Marcelo, ele é graduado em Matemática e mestre em Metrologia e Qualidade pelo IMETRO. Servidor há 19 anos no IMETRO, exerceu atividades técnicas ligadas ao controle metrológico legal de instrumentos de medição de massa. Atuou como chefe das áreas de gestão técnica, controle legal de instrumentos de medição, massa e volume, é instrutor e conteudista em ações de capacitação em metrologia legal, voltadas à LB, MRQ e outros institutos nacionais de metrologia. É representante da Diretoria de Metrologia Legal na Comissão de Metrologia do Mercosul, a SAIM do Brasil na OIMR. Muito bem-vindo, Marcelo. E como quarto debatedor, eu convido ao palco a senhora Vivian Sainori, é isso? Senhor, gerente de qualidade da Geraca. Apresentando a Vivian, ela é formada em Ciências Biológicas, é tecnólogo em Gestão de Qualidade e possui MBA em Gestão de Processos. Com 16 anos de história na Geraca,
é responsável pelo Departamento da Qualidade, garantindo a elaboração de documentos e processos de todas as unidades de negócio da empresa. É auditora da ISO 9001-2015 e ISO 17025 de 2017, ambas implementadas na organização, e sendo nesta última também responsável técnica do laboratório. Muito bem-vinda. E como quinto debatedor, eu convido ao palco o senhor Marcelo Nunaka, diretor da Omron Healthcare Brasil. Apresentando o Marcelo, ele é diretor da Omron Healthcare Brasil, é contador pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em controladoria. E como sexto e último debatedor, eu convido ao palco a senhora Evelyn Meirelles, gerente da qualidade da Mettler Toledo. Muito bem-vinda, Evelyn. Apresentando a Evelyn, ela é formada no curso técnico em metrologia e qualidade do Inmetro, em 2009. Trabalha na área desde então, trabalhou no laboratório de fluidos do Inmetro e na farmacêutica Rocher. Atualmente é responsável pela metrologia legal e científica na Mettler Toledo, no Brasil. Muito bem-vinda, Evelyn. E para iniciarmos, eu passo a palavra ao moderador, o Sr. Carlos, para iniciar o debate e abrir a mesa. Bom dia a todos. Eu tenho que agradecer. Está bem? Não me bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, eu como membro também da diretoria da Redesp, a presença de todos aqui e principalmente aos meus amigos e colaboradores do debate de hoje, principalmente as pessoas do órgão delegado oficial nosso principal EMEP, e a todos os meus companheiros de debate de empresas, ora concorrentes, ora parceiros, para esse assunto de grande relevância e importância para as indústrias nacionais. Só para que vocês entendam, a logística da nossa mesa redonda de hoje vai acontecer da seguinte forma. Eu vou convidar então os meus debatedores que exponham aqui 10 minutos as experiências que cada um teve com a aplicação da declaração de conformidade de suas empresas, vantagens e desvantagens que cada um observou e, eventualmente, intenções de futuro de como isso pode melhorar ou que, do ponto de vista de cada um deles, poderia haver alguma contribuição, ora por parte das empresas, ora por parte do nosso órgão oficial. Aproveitando, só dando um resumo, para quem não conhece ou nunca trabalhou com declaração de conformidade, eu pediria de ter um slide, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Só fazendo um breve histórico do que viabilizou ou que criou a possibilidade de declaração de conformidade pelas empresas. Obviamente, todo mundo sabe das nossas necessidades, dos problemas que tivemos aí nos últimos anos relacionados à pandemia. E, em função disso, hoje a logística que envolvia a parte de verificação inicial dos instrumentos metrológicos foi inviabilizada, porque as empresas não podiam receber os inspetores do IPEM, o IPEM muitas vezes também não tinha como fazer as visitas, e aí, para que não houvesse uma paralisação dos processos industriais, o Inmetro tomou uma ação e criou uma portaria emergencial naquela ocasião,
foi a portaria 101, que depois houve uma atualização para 114, que na verdade viabilizou o quê? Que as empresas pudessem, em nome do IPEM, realizar basicamente as mesmas inspeções que o IPEM fazia, só que assumindo assim a sua responsabilidade por sobre os produtos, em função da qualidade do produto fabricado, ou no caso que, como a gente também tem representantes de produtos que são importados. Só que acontece, a pandemia acabou. E aí, como é que seria a sequência de operacionalidade dessa possibilidade? Então, as empresas demonstraram uma satisfação, que aí basicamente é isso que a gente vai debater aqui. Eu vou esperar que os meus amigos contribuam nessa direção, de que essa possibilidade de execução da declaração de conformidade promoveu uma satisfação por parte das empresas em alguns aspectos e flexibilizou outras situações dentro da logística das empresas. Então, por isso que a gente está tendo essa conversa, no intuito de que, possivelmente, a gente tenha aí uma prorrogação ou uma definição de portarias ou de leis que viessem a oficializar, em definitivo, essa modalidade. Tudo está sendo conciliado em função do modelo regulatório que está sendo discutido pelo INEP, tem todo um cronograma envolvendo ali necessidades de possíveis revogações de leis, e eventualmente criações de leis novas para adequar aí a situação meteorológica dentro do país. E dentro disso, a gente espera ser contemplado com algo nessa direção. Então, por agora, seguindo a ordem que a gente tinha colocado nas apresentações, eu pediria para que a Evelyn, em ordem alfabética, viesse aí a apresentar os aspectos que ela teve aí de interesse dentro da empresa Elétrica Toledo. Que a ideia aqui é de falar vantagens, desvantagens e desejos relacionados à declaração de conformidade. Por favor, Evelyn. Muito obrigada. Bom dia a todos os participantes aqui do evento de Metrologia Legal. É um prazer estar participando aqui com vocês desse evento esse ano, principalmente como representante da Elétrica Toledo, da parte de metrologia legal e científica. E para mim é duplamente uma honra, porque eu sou formada no curso técnico de metrologia do Inmetro, formada desde 2009. E um dos meus professores de metrologia legal está dividindo a mesa comigo hoje, que é o Marcelo, que foi fundamental na construção da minha vida profissional, no meu início na metrologia. Valerine ali atrás também, presente, me dando um tchauzinho. Então é realmente um prazer e uma honra estar aqui. Ontem encontrei vários amigos, ex-colegas de curso, então estou realmente muito feliz de estar participando desse evento. Vamos lá. A respeito do tema aqui da nossa mesa abordado, que é a aplicação da declaração de conformidade, como o Carlos já introduziu, durante a pandemia a gente se viu obrigado, tanto as empresas como o Inmetro, os órgãos todos, nós cidadãos, pessoas, humanos, nos vimos obrigados a reinventar o jeito que a gente trabalhava, a forma como a gente trabalhava, porque a indústria, a entrega não podia parar. No caso, a gente fornece balanças para indústrias farmacêuticas, para hospitais, para a indústria alimentícia. Então, esse tipo de serviço não podia parar, não podia ser interrompido. Então, nós fomos obrigados a reinventar a forma de fazer, a ser criativo, muitas vezes, para tentar realizar a entrega para o cliente final com a mesma qualidade, com as mesmas características que ele era feito antes. Então, surgiram as portarias provisórias justamente para atender esse momento da pandemia, e nós, como empresas, nos introduzimos, de fato, em todo o processo, desde o início, desde a fabricação do equipamento, aí a aprovação de modelo, nós já somos responsáveis,
Depois a verificação inicial, que até então era a responsabilidade de um órgão do IPEM, né, que era realizado pelo IPEM, a venda do instrumento de medição, a logística, né, de entrega dele ao cliente. Então, nós realmente passamos a fazer parte de todo o processo do equipamento. A princípio seria provisório, né, como foi falado aqui, uma medida provisória devido à pandemia, mas durante esse tempo nós enxergamos que era possível, que funcionou, que foi uma medida tomada de forma pensada rapidamente para atender aquele momento da saúde do país, do mundo, mas que funcionou, que atendeu tanto as empresas, como o cliente final, como o próprio IPEM. Então, a nossa intenção, a nossa ideia é debater aqui hoje, discutir, justamente para que essa portaria provisória passe a ser definitiva. E o que a gente viu de vantagem, principalmente, né, uma das maiores vantagens foi a questão da logística, da agilidade, de você entregar o produto, o instrumento para o cliente final. Ele está todo na sua empresa, na sua mão, na sua responsabilidade, desde, como eu falei, o processo de fabricação, de operação do modelo, verificação inicial e venda final do produto, disponibilização dela para o cliente final. Então, isso trouxe essa agilidade, a gente conseguia ser dono do processo todo. Então, o cliente também ficou mais satisfeito porque recebia o produto mais fácil, e a gente consegue, dessa forma também, ter a liberação, vamos dizer assim, a disponibilidade de tempo do fiscal do IPEM, do técnico do IPEM, que não precisava mais se deslocar até a nossa empresa para realizar a verificação inicial. E ontem foi falado aqui também a questão de fiscalização, do pessoal do IPEM conseguir estar nos lugares para realizar a fiscalização, porque a gente sabe que tem poucos servidores, poucas pessoas, e a demanda é enorme. A gente falou até de pirataria aqui ontem. Então, a demanda é enorme. A gente conseguiu liberar esse técnico, esse fiscal, para ele também estar disponível para fazer outras atividades que ele precisa fazer, né, no dia a dia dele, que cabe ao escopo dele, as funções dele atribuídas. Então, isso também foi uma enorme vantagem durante esse processo que a gente viu. Adquirimos, né, o conhecimento, a gente entendeu melhor como funciona, quais são as portarias, ficamos realmente sentindo dono e partes integrantes do processo, de todo o processo. Como desvantagem, não vou dizer desvantagem, mas mais como um desafio, principalmente para as empresas que ainda não faziam isso, né? Tem a questão de infraestrutura, de treinar uma pessoa para poder realizar as atividades, capacitar alguém, mas eu não veria isso como uma desvantagem, assim como um desafio, porque é um aprendizado, a gente sai ganhando depois como indústria, como vendedor, como empresa, fabricante, a longo prazo a gente ganha esse retorno. Então, tem esses pontos realmente. A questão também do PSIE, que às vezes o pessoal tinha uma dificuldade de se cadastrar essas novas balanças que estavam sendo vendidas dentro do portal. Hoje até é uma coisa que eu gostaria de trazer já para falar, que realmente tem essa dificuldade de você cadastrar essas novas balanças que são vendidas, né? Que a gente faz a verificação inicial e libera para o cliente final dentro do portal. Acredito que isso também possa ser melhorado, talvez já até estejam pensando e avaliando outras possibilidades, já que a gente falou de aplicativo, seria muito legal. Também falamos que no selo de reparo, que o técnico tem que guardar uma cópia na ordem de serviço dele por até 2 anos, e a gente já baixa no selo lá no site. Então, realmente, a gente conseguisse achar um meio mais rápido, oportuno de fazer isso tudo ali na sua mão, porque, né, o computador hoje em dia a gente até usa, mas até chega em casa, para entrar lá no site, baixa o selo. Então, a gente seguindo por essa linha, acredito que seja uma coisa que precisa ser revista, e vista mesmo com carinho, com atenção, para facilitar o dia a dia dos técnicos signatários que fazem os reparos e manutenções, né, dos clientes. Então, a princípio seria isso. Como método Toledo, a gente tem total interesse em continuar realizando a aplicação de declaração de conformidade. Como eu falei, a gente viu muitas vantagens, e a principal e mais importante é a questão da agilidade, da logística, e da gente realmente se sentir dono de todo o processo. É óbvio que durante isso a gente teve dificuldades, teve dúvidas, entramos em contato, fomos sempre muito bem atendidos, tanto pelo IPEM como pelo Inmetro mesmo. Tudo que a gente teve de questionamento, de dúvida, a gente foi atendido, foi sanado. Foi uma parceria mesmo, né, durante esse período de pandemia, mesmo não estando fisicamente, pessoalmente. Chamada de vídeo, chamada de telefone, ligação. Então,
Então a gente realmente não se sentiu, vamos dizer assim, desamparados, né? Teve esse respaldo, até que a gente se sentisse seguro, 100% confiante, não, agora a gente está fazendo, está dando certo. Então nós temos esse interesse de manter, de fazer da portaria provisória definitiva e que seja unificado, né? Porque tiveram muitas regulações, aí uma portaria complementando a outra, então a gente parte do princípio de que não, vamos deixar definitivo, que a gente consiga estruturar tudo numa portaria só, bem detalhado, para a gente seguir por essa linha. É isso, muito obrigada. Obrigado, Edson, pela sua contribuição, muito bem abordado. Eu pediria, como foi que eu fazia em ordem alfabética, eu pediria que o Luciano Esteves da Toledo pudesse aí discursar sobre as suas aplicações, suas vantagens e desvantagens e anseios relacionados aí à declaração complementar. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer, como membro da REMESC, como membro da diretoria da REMESC, também a presença de todos, né? Como Toledo do Brasil, agradecer a REMESC pela oportunidade de estar discussando sobre esse tema, um tema muito importante para a gente, né? Para a gente da Toledo, o que acontece? A gente contar um pouco desde quando chegou a pandemia, né? Acho que é chovendo molhado falar que pegou a gente de surpresa, né? Acho que todas as empresas, o IMET também pegou de surpresa com relação à pandemia, e aí veio o distanciamento social, né? Que contribuiu aí para, por exemplo, os IPENs, né? Com suas medidas também de distanciamento, e o pessoal começou a falar, não vamos mais fazer verificação inicial, e o IMET foi muito ágil em ter publicado a portaria emergencial, né, naquela situação, e com aquela portaria veio todas as mudanças de processo, né, que a Evelyn até falou aqui também. Lá para a gente não foi diferente, né? Então você imagina que qual que era a rotina antes da pandemia, né? A gente tem na Toledo, a gente depende muito do IPEM em São Paulo, aqui na nossa fábrica em São Bernardo, né? Dependia muito do IPEM lá no final da linha, né? Depois que a gente fazia todos os processos de qualidade, o IPEM estava lá no final da linha para fazer a verificação inicial. E da noite para o dia, simplesmente, o IPEM não vai mais. E veio essa portaria que nos ajudou, e a gente teve que, primeiramente, entender a portaria para ver qual a mudança de processo que a gente ia ter que fazer. E isso a fábrica também estava mudando, né? Não dá para parar, né? E aí a gente começou a entender a portaria, porque a portaria, até por ser emergencial também, ela não tem os detalhes específicos, né? E começaram as dúvidas, né? Que talvez seja a desvantagem ali inicial, né? Talvez uma desvantagem inicial de você entender, mudar processo, verificar insumos, porque a gente tinha o lacre do IPEM e tinha o selo, e agora qual o selo que vai ser, não vai, qual lacre que vai, e nisso a gente se debruçou nessa portaria, correu atrás da documentação para buscar a autorização da declaração de conformidade, e esse processo foi relativamente rápido também, né? A gente se adequou, buscou toda a documentação, e a resposta do IMET também foi rápida, né? E aí a gente começou a fazer a declaração. Só que em todo o começo do processo, pessoal, sempre tem dúvidas, né? Sempre existem dúvidas, e a gente alinhou isso muito bem com a rede, né? Principalmente falando do IPEM São Paulo. O IPEM São Paulo deu, acho que toda a rede, né, da Toledo, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas inicialmente o IPEM São Paulo, aqui na delegacia que atende São Bernardo, foi muito solícito, então a gente alinhou muito bem esse processo com eles para entender como que a gente faria essa comunicação, né? Eu estou liberando o equipamento e estou informando para o IPEM como que ia ter essa comunicação, porque eu tenho que comunicar o IPEM do equipamento que eu estou liberando, para depois vir uma GRU para a gente continuar a fazer o pagamento, né? Porque a
as taxas elas continuaram, né? Apesar da declaração de conformidade, que talvez essa seria, eu acho, a grande desvantagem também, porque hoje a gente está liberando equipamento e as taxas continuam sendo aplicadas igual era na verificação inicial, né? Eu estou usando, o fabricante está usando a nossa estrutura, né? E continuamos pagando aquela taxa. E aí a gente foi alinhando esse processo, né? A gente identificou realmente que existia uma liberdade logística muito grande, né? Porque hoje não tinha não que existia, porque o IPEM ele nos atendia prontamente na fábrica, né? Mas sempre poderiam existir gargalos, né? Lá no final da linha, se o fiscal não estivesse lá, né? E aí a gente, com a declaração de conformidade, esse gargalo ele não existe mais. Então, todos os fabricantes, né, a Evelyn, acho que também o pessoal que vai debater também vai falar mesmo essa mesma vantagem, essa liberdade logística, né? Enfim, isso é muito vantajoso, muito bom. E tem um outro detalhe também, né, que eu acho que os debatedores aqui não tem, que é a nossa rotina na Toledo que a gente tem, que é a liberação de equipamento em campo, né? Quando a gente, por exemplo, vai instalar uma balança rodoviária, né, não tem como fazer uma declaração de conformidade dentro da fábrica. Então, como é que funciona isso? Ou uma verificação inicial dentro da fábrica. A balança rodoviária é instalada, né, no cliente. A gente, depois da instalação, a gente manda um caminhão, o nosso técnico que faz a instalação, faz os ensaios, e aí, quando era a verificação inicial, a gente tinha que aguardar o IPEM para liberar a balança para o cliente, né? E nisso, muitas vezes, gerava até uma insatisfação para o cliente, porque ele fez um investimento, né? E você chegar para ele assim, olha, sua balança está pronta, mas você não pode usar, né? Então, o cliente não entendia isso. Então a gente tinha que explicar, e muitas vezes a gente tinha até que deixar a balança desligada mesmo, dentro do módulo, né, para o cliente não usar, porque aquela balança, se ele usasse sem verificação inicial, era capaz dessa utilização se voltar contra a Toledo, né? Com a declaração hoje, a gente já é automático, eu faço os ensaios, o nosso técnico libera o equipamento e a gente informa o IPEM que o equipamento está liberado. Então, isso para a gente foi muito, muito bom, porque você tirou aquela insatisfação do cliente, né? Ele tem uma liberdade logística muito grande. Além de, muitas vezes, em algumas situações, o pessoal usar o caminhão da própria Toledo, né? Então a gente não precisa despender o caminhão duas vezes para ir nesse cliente para fazer essa verificação, né? E aí o que aconteceu também, né? Eu acho que aqui em São Paulo, quando a gente tem um alinhamento com o IPEM é uma coisa, e quando você tem essa instalação em campo no Brasil inteiro, quem é que faz as iniciais em campo? É o pessoal da rede dos outros estados, né? Então, além do alinhamento com o IPEM São Paulo, a gente teve que alinhar também, a gente até agradece todo o apoio que a rede, como um todo, no Brasil, né, nos outros estados, os IPEMs dos outros estados, ajudaram a gente a construir essa declaração de conformidade para a liberação de equipamento em campo. Então, no início, a gente fica com uma desvantagem as diferentes interpretações, né? Isso acontece nessa portaria, a gente sabia que ia acontecer, porque a gente também, como permissionário, a gente percebe que isso acontece, né? Depois do almoço, a gente vai transcorrer um pouquinho aqui como permissionário, mas a gente sabe que acontece interpretações de portaria, né, em diferentes estados. O estado em São Paulo interpreta de uma forma, Minas interpreta de outra. Então a gente vê que não tem essa uniformidade no Brasil. E a gente foi verificando com a rede quais eram as solicitações, né, que estavam
Um pedia uma informação, o outro pedia uma outra informação, então a gente construiu uma declaração de conformidade que atendesse o Brasil inteiro, né? Então, assim, no início, foi bem tortuoso o caminho, né? Hoje a gente está bem adaptado, né? Acho que o mercado também já está bem adaptado. A gente também não sabia como que o pessoal ia enxergar uma balança lá no mercado sem o selo biométrico inicial, né? Então, hoje acho que o mercado já está estabilizado, a gente vê como uma vantagem assim, na declaração. Libera também o pessoal do IPEM para fazer as verificações em campo, né? Se você não tem um fiscal lá dentro de uma empresa que tem 19 mil, que cumpra todos os requisitos das portarias, esse fiscal ele tem mais tempo para atuar em campo e verificar os problemas que existem nos equipamentos de campo. Então, eu vejo, acho que essa foi a história da Toledo, né? Nessa cronologia, desde a implementação das portarias, 101, 114, e agora no final 293 e 295. Mas a gente vê como uma boa vantagem, né? E a gente espera que sim, que continue. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Como eu mencionei, como por ordem alfabética, eu pedi para o senhor Marcelo Darongon tomar essa palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Na honra que nós trabalhamos, evidentemente, com equipamentos médicos, né? Então, assim como os colegas aqui, nesse período de pandemia, nós não pudemos claro. E hoje nós estamos, né, sobre a Conferência 38, temos lá um laboratório acreditado, né, o Felipe aqui já conhece a gente, o professor também. E temos também a 250, que nos atende um produto essencial, né, que é o termômetro. E a declaração de conformidade ela foi essencial justamente para a logística, né, a rápida entrega, e para que a gente pudesse atender de forma emergencial. Então, hoje nós temos a verificação em linha, né, dos produtos que são fabricados aqui no Brasil. Depois temos a verificação no laboratório e dos importados, principalmente os termômetros, né, que são abordados pela Portaria 250. Um ponto bastante interessante quando a gente começou esse processo lá atrás foi a possibilidade de melhorar o conhecimento. Isso foi uma oportunidade de melhoria de processo, melhoria de controle de qualidade, enfim. Foi uma oportunidade de crescimento. Isso foi bastante importante. Hoje nós já estamos totalmente adaptados a isso, temos nossos laboratórios, enfim. E um ponto principal que a gente olha é a continuidade também. Um outro ponto que eu gostaria de abordar, nos casos de equipamentos médicos, né, a gente tem aquela validação anual, principalmente para clínicos, hospitais, né, médicos, e a gente até colocou um pleito sobre isso, como acreditados, como cumpridores aí da 250 e com a nossa rede de assistências técnicas, abordar esse processo de verificação subsequente através deles. Mais uma vez, como os colegas bem colocaram, liberando os servidores dos bens para realmente atuarem, sabe, com poucas pessoas, né? E deixar essa pessoa realmente focada naquilo que nos protege, né? Então, uma barreira de segurança, né? Para os consumidores, para quem usa os produtos, né? Então, uma situação muito lógica na questão de melhoria de processo, melhoria de entrega, né? Satisfação do cliente, enfim, acho que isso a continuidade
várias companhias, né? A quantidade dessa situação é fundamental para que a gente possa cada vez mais melhorar os processos. Marcelo, pela sua contribuição. E agora, para encerrar a participação aí pela parte das empresas privadas, né, eu pediria para que a Vivian da GFK pudessem aportar a experiência sobre o assunto. Bom dia a todos. Por último, a gente só complementa o que os colegas falaram, né? A GFK é uma fabricante de balanças e de uma outra linha que também exige a declaração de conformidade, que são os medidores de umidade de grãos. Quando a portaria emergencial foi liberada, nós entramos com as duas declarações. Nós já tínhamos um processo em aberto no Inmetro para poder entrar com o processo da portaria 400, porque para a gente era interessante ter a verificação inicial justamente por conta da agilização dos processos, para agilizar a liberação do equipamento. Porque ficar dependendo do IPEM, a gente sabe que a agenda nem sempre bate, né? Na linha de balanças a gente tinha um fiscal lá todos os dias, mas na linha de medidor de umidade ficava um pouco mais difícil, até porque o ensaio leva mais tempo num equipamento desse. Então, quando houve a liberação para que a gente pudesse fazer essa declaração, houve também um tempo de adaptação, né, interno, até pela criação dos processos, pelo treinamento de colaborador, para poder fazer todo esse serviço. Mas a gente logo conseguiu colocar na rotina e a gente conseguiu agilizar muito em relação à venda, liberação, até melhoria dos equipamentos, porque nesses ensaios a gente consegue verificar melhorias técnicas nos produtos, né, na parte de grãos principalmente. A gente continua pagando as taxas, que é uma coisa que é um assunto a ser discutido aqui, né? A gente teve que investir em colaborador para poder fazer esse serviço, porque a gente tem uma linha grande de produtos. Então, eu acho que a desvantagem é essa, porque a gente teve um investimento interno para poder fazer esse processo, né? E a gente continua pagando as taxas, né? Apesar da agilidade na liberação dos equipamentos, o pagamento das taxas é uma coisa que pesa, né, na balança ali. Mas o intuito é continuar com essa portaria para que a gente continue fazendo as declarações, né, em relação ao que a colega Evelyn falou do portal do PSE. A declaração de conformidade para balança e medidor de umidade, apesar de ser o mesmo processo, eles são tratados de maneira diferente dentro do PSE. Né? Não existe controle de balança dentro do PSE e para medidor de umidade eu tenho todo o registro lá, então eu consigo saber o que foi que nós lacramos. Né? Como o colega Luciano falou, quando a gente começou a fazer a verificação, a declaração de conformidade, a gente teve bastante reclamação de cliente que recebia equipamento e falava, mas não tem o selo do Inmetro. Né? Então, assim, foi um processo de adaptação, mas que hoje eu creio que todas as empresas já estão bem adaptadas e tirar essa autonomia da empresa vai ser bem complicado assim, para as linhas de produção. Acho que é isso. Obrigado pela atenção. Então, complementando e fazendo um resumo antes de abrir aqui as opiniões dos nossos colaboradores de Inmetro, a Sartorius também é uma empresa que usa, né, a declaração de conformidade como um importador e não como fabricante, né, no caso de alguns outros colaboradores aqui, que passa a ser um pouco coisa diferente, porque na verdade a gente não tem produção, a gente importa, mas tem que passar pelos mesmos tipos de crivo exigidos pela metrologia legal. Como todos vocês, houve toda essa necessidade de ambientação e de investimento dentro de uma estrutura para que dentro da logística anterior não se tinha necessidade, né? A gente chamava o IPEM para que ele viesse fazer o serviço, né? E assim a liberação. Então, essa questão de investimento, óbvio, para a questão de pandemia e tudo mais, é o que mais chama a atenção. E, obviamente, fica
como eu vou dizer, sentimento, né? Eu investi um monte, estou fazendo o que outra pessoa, né, ou que o órgão o oficial delegado deveria fazer, e eu ainda continuo pagando por isso da mesma forma, né? Então, o que acontece? A Remesp, dentro da sua estrutura interna, tem um comitê de metrologia legal. E, na verdade, criou um subcomitê, onde dentro dela eu sou responsável, justamente para abordar esse assunto. Então, até convido a vocês da plateia que tenham algum interesse em contribuir e discutir conosco. Esse é um excelente canal a ser aproveitado no seguinte aspecto, para que a gente possa fazer essa conversa que hoje foi provocada, né, dentro desse grandioso evento, mas que regularmente nós já fazemos dentro desse subcomitê. E, na verdade, a gente já tem a contribuição e a participação dos nossos colaboradores do órgão oficial também. Então, muitas vezes a gente já consegue antever ou já consegue ter alguns posicionamentos, né, e conversas com o órgão delegado para aceitar, né, adequar essa discussão, já tendendo, né, ou aceitando, abordando da melhor forma possível, né, as possíveis adequações para atender os anseios das empresas. Né? Então, agradeço muito a todos. Passamos pela mesma situação, né? Eu gostei muito da abordagem que vocês fizeram do software, né, do PSE, e foi muito bem levantado pela Vivian, das questões que envolvem alguns instrumentos metrológicos. Hoje, pela última atualização que eu tive do INEP, nós temos 40 e poucas empresas que usam ou portaria 400, na verdade, não sei qual é o número mais novo agora, 78, desculpe, porque tem hora que me foge essas atualizações, e algumas, e dentro desse total, 11 usam a declaração de conformidade, né? Dentro de todo um range aí de equipamentos dentro da metrologia legal que é exigido do país. Então, assim, agradeço muito a contribuição de vocês e agora pediria, não sei, qual a ordem vocês preferem, por alguém, por favor, Moraes? Então, por favor, Moraes, dou a abertura para que você possa nos ajudar a esclarecer os pontos que foram discutidos ou apresentados pelas empresas. Obrigado, Chapão. Bom dia, pessoal. Eu vou pedir licença só antes de começar a falar, então falar um pouquinho do histórico, como começou essa questão, mas eu não posso deixar de registrar a minha alegria, a minha satisfação de encontrar a Evelyn aqui. A Evelyn, como ela falou, né, ela foi minha aluna no curso técnico de metrologia do Bimetro. O projeto do Bimetro tem já mais de 20 anos, eu acho. Eu cheguei no Bimetro, já existia o projeto, então já há mais de 20 anos, que tem uma parceria com a Secretaria de Educação do Rio, não sei como é que está hoje essa parceria, mas forma alunos da rede pública, né, em metrologia, de curso técnico mesmo, de metrologia, e nós temos vários profissionais hoje inseridos. A Jaqueline é uma ex-aluna desse curso técnico, temos vários servidores e assim, eu fiquei muito alegre, muito emocionado mesmo de encontrar a Evelyn aqui como aluna lá no iníciozinho, quando eu começando como professor do curso técnico. Hoje eu não estou, mas é uma atividade muito interessante, muito legal, trabalhar com ensino, com educação, disseminar conhecimento. Na verdade, a gente aprende muito mais do que vocês aprendem com a gente aprende mais com vocês. E assim, você não tem ideia, Evelyn, da alegria que é para mim, pessoalmente, encontrar você aqui, poder debater em alto nível aqui com você, ver você numa empresa extremamente relevante no cenário da metrologia. Então, não podia deixar de fazer esse registro. Parabéns, espero que você evolua cada vez mais na sua carreira profissional. Essa questão da declaração da conformidade, né, na verdade, o método já pratica isso, autoverificação, a declaração da conformidade, há muitos anos, desde 2005. Isso começou lá atrás, mas foi direcionado para
medidores de água, luz e gás. O TIPS, depois ainda teve um outro avanço de fio também, que está no espectro. Alguns instrumentos foram acrescidos ali, mas sempre um âmbito menor. Né? A verificação inicial continuou sendo o carro-chefe dessa modalidade. A verificação da liberação dos instrumentos do Gil todo. E aí, em 2020, vem a pandemia. Já existia uma ideia de expandir esse trabalho e tudo. A questão dos custos sempre foi um ponto de atenção. Mas chega 2020, né, a gente vê a pandemia, para tornar as coisas mais complicadas, estava no meio de um processo de mudança também da gestão do Inmetro e da Gimel. A gente acompanhou, o presidente Gerson chega em fevereiro, mais ou menos, e a Gimel passa por uma mudança de estrutura grande. Em março, praticamente, quando começa a pandemia, quando começa no Brasil a pandemia, né? E então o diretor, o Bruno, ele chamou a gente lá, olha, temos que fazer alguma coisa porque a rede está parando, alguns estados têm lockdown para segunda-feira e vamos fazer o quê? A indústria não pode parar. A gente não pode criar um problema desse para a indústria que já estava também, a gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente sabia que a indústria já ia ter problemas demais, né, com o mercado, com tudo, e para ter problema ainda com o Inmetro. Então, a solução imediata foi a autodeclaração, né, sem nenhum tipo de exigência, bastando a declaração daquele fabricante que ia fazer isso. E operacionalizar isso é um desafio enorme, ainda mais de um dia para o outro, praticamente. E aí foi publicada a portaria 101 de 2020, que realmente saiu cheia de pontos dúbios, cheia de falhas. A gente ficava com dúvida, a gente mesmo que participou, eu mesmo participei da redação da portaria, tinha dúvidas com o que estava escrito ali, mas exatamente pela urgência do negócio. Então, a questão de identificação, lacre, isso tudo a gente foi tratando ao longo do processo, não tinha jeito. Era isso ou deixar a produção das empresas parada. Então, aquilo que a gente queria fazer de maneira estruturada, organizada, teve que ser colocado em campo da noite para o dia. E vem sendo melhorado aí a Dipol, né, com o Felipe, com a equipe dele, vem melhorando junto com vocês esse processo. Enfim, as coisas passaram, a gente conseguiu ter um processo de relação de qualidade. Algumas preocupações que nós tínhamos, perda de controle, risco de instrumento irregular e tudo mais, são preocupações que nós e os colegas da rede também, dos clientes, que a gente conversava o tempo inteiro, nós tínhamos algumas preocupações. Algumas delas a gente teve que deixar para lá, tá? Pode acontecer, mas vamos ver depois se vai acontecer ou não. Agora a gente vai ter experiência para provar isso. E aí a gente vai, né, vendo, está acompanhando o mercado, que está até uma surpresa, não vou dizer surpresa, mas uma constatação positiva. No geral, o mercado está se comportando muito bem. Isso demonstra uma maturidade, né, da indústria muito grande, isso é muito satisfatório, muito positivo. O Inmetro tem o seu papel, mas todos aqui temos os nossos papéis. Né? E nesse sentido, está todo mundo, acho que de parabéns, dentro das limitações, das necessidades, como os colegas aqui já trouxeram, com certeza vocês têm outros aspectos também, a gente conseguiu evoluir bastante. E aí depois, nós temos aí no final de 2021 já, né, o planejamento estratégico do Inmetro sendo publicado, agora no início de 2022 o modelo regulatório, e a gente tem falado muito, né, da supervisão, do aumento da supervisão, da análise de riscos, da customização do controle meteorológico, e passa tudo por aqui. O Escarton mostrou no início um trechinho, né, da agenda regulatória. A agenda regulatória é a lista de regulamentos que a gente pretende tratar no período de 2023, 22 e 23. Está na metade do cumprimento. Está aprovada pela portaria 525 de 2021.
E um desses assuntos é realmente a declaração da conformidade. Ou seja, a revisão, a gente colocou até na agenda como a revisão da portaria 400, que é a portaria em vigor, na verdade abarca todo o cenário. E vocês, quando olham na agenda ali, vai aparecer AIR, Análise de Impacto Regulatório, que é exatamente fazer uma avaliação, né, do que queremos, quais são os nossos problemas, né, o principal que a gente quer, principalmente a confiabilidade, confiança no instrumento, e como isso pode ser fornecido na sociedade da melhor maneira possível. E aí tem a participação dos habitantes, tem todo mundo. Então, qual é a principal mensagem aqui? Uma preocupação que vocês trazem para a gente o tempo inteiro, para mim, para o Felipe, para toda a Dimel, é sobre a previsibilidade, segurança. Né? Então, como direcionamento estratégico, modelo regulatório, que vai se desdobrar na agenda regulatória, naturalmente, o direcionamento é manter a declaração da conformidade. Isso aí é ponto pacífico dentro do método. Agora, como isso vai ser feito? Vocês apontaram vários desafios aqui, a gente tem outros, a gente conversa também com os clientes, como é que vai ser o reposicionamento desses atores. E esse reposicionamento é extremamente importante para nós na região, para a rede, né? Como é que os atores vão atuar, como é que a gente vai se posicionar aqui e atuar, como é que vai ser a sustentação desse sistema, né? Como é que vai ser como é que esse sistema vai cobrar, como é que vai ser o pagamento disso. Agora que a gente vai entrar nesses desafios e nessas conversas. A gente vai, a ideia era iniciar esse processo já esse ano, mas a gente vai provavelmente começar no início do ano que vem, e de maneira bem ampla, bem organizada e transparente, conversar com vocês como nós vamos chegar nisso. O objetivo da declaração da conformidade, isso eu posso falar com tranquilidade, é manter. Na verdade, é manter e intensificar. Agora, eu ouvi aqui alguns cenários, por exemplo, a Evelyn falou de balanços de laboratório, o Marcelo falou de termômetros, de esfigmo, a Vivian falou de medidor de unidade de grãos, o Luciano falou sobre balanças em campo. Como eu trabalhei na área técnica e balança, então eu conheço pelo menos a parte de pesagem, esse espectro todo, desde a balança de laboratório até a balança de caminhão. Então são dificuldades logísticas completamente diferentes, são cenários diferentes, é tudo diferente. O regulamento é o mesmo, técnico, mas a gente tem que pensar aquela visão da caixa de ferramenta. Como é que a gente vai estabelecer as regras? Claro, de maneira macro, as regras são basicamente as mesmas. Agora, a aplicação dela, a exigência para cada caso, não tem como ser. Então, a gente quer trabalhar com vocês, a ideia, a nossa necessidade é trabalhar com vocês exatamente para desenvolver processos, não processos, de maneira também que a gente consiga gerenciar. Não dá para ter milhões de processos que depois o Felipe vai se matar lá para organizar. E os itens também para fiscalizar. Não, dentro de uma linha coerente, a gente ter ferramentas que permitam, né, que a gente faça esse trabalho de maneira coerente, que atenda a vocês, do ponto de vista de indústria, e permita que vocês forneçam, prestem serviço para a sociedade. Então, assim, bem claramente, a declaração de conformidade continua. Isso, inclusive, foi muito consultado a nós, né, quando foi decretado o fim da emergência de saúde pública, né, pelo Ministério da Saúde, porque, então as portarias vão ser revogadas, as declarações vão ser revogadas? Não. A orientação jurídica que nós tivemos no movimento foi de que a emergência de saúde pública ela foi um fato gerador, foi um motivador. Mas a validade das declarações ela não está vinculada a esse estado. Então, elas, para serem revogadas, precisam ser revogadas por outro ato, por portaria. Só que a gente não tem, como eu falei, o objetivo estratégico não é revogar isso. Então, pelo menos até o final de 2023, a gente está mantendo esse processo, né? Aí, a partir dali, a gente já vai ter, durante 2023, a gente vai construir e saber o que vai acontecer. Então, aí pode vir uma segunda pergunta. Em 2024 vai cair? Não.
Eu espero em 2023 saber o que vai acontecer em 2024. Aí a gente vai decidir junto, de maneira mais calma, com toda a organização, com os dados, né, que a gente precisa levantar. Aí tem a questão da digitalização, tudo que a gente veio falando desde ontem, chega nisso aqui. Então, é só para trazer essa mensagem para vocês. E, enfim, basicamente é essa história. Isso, tá bom. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcelo, principalmente até por esse alento que você nos proporcionou aí, mencionando da intenção por parte do INEP, da permanência aí da declaração de conformidade. Óbvio que a gente imagina que possivelmente haja necessidades envolvendo, por exemplo, auditorias, para que haja uma garantia disso. A gente imagina que isso possa vir a acontecer. Agradeço muito essa menção que você fez de que o Inmetro vai nos consultar, que a gente possa contribuir com isso. Por isso, até novamente, reforço, essas conversas que a gente já tem dentro do nosso comitê, subcomitê de metrologia, desde o RENESP, falando sobre declaração de conformidade. Então, quem quiser participar, por favor, mantenha contato conosco sobre isso. Por favor, Felipe, agora com você. Bom dia. É uma satisfação poder estar aqui novamente, conversando com todos, e especialmente sobre esse tema, que é um tema que a gente tem se debruçado há bastante tempo, com bastante empenho, porque a gente tem, assim como as empresas, a gente tem muito interesse em ver esse programa, vamos chamar assim, se fortificando, se fortalecendo e se expandindo, porque é muito importante para o Inmetro utilizar ao máximo os seus processos. E caso alguém ainda tenha dúvidas, o Inmetro não está de um lado, estamos todos no mesmo lado, todos no mesmo barco, e como aliados nós temos interesse de ver isso dar certo, e utilizando esse processo a gente certamente vai colher bons frutos no futuro. E para não soar repetitivo, todo esse histórico que o Marcelo apresentou foi um desafio para a gente, mas a gente, na operacionalização dessas medidas emergentes que foram adotadas, a gente teve que repensar uma série de atividades que a gente já pretendia fazer, mas não todas num curtíssimo espaço de tempo, muito menos para uma gama tão grande de instrumentos no mesmo momento. O Moraes citou aqui, os exemplos aqui são de balanço, medidor de unidade de grãos, instrumentos de saúde. A gente também teve veículos rodoviários que têm características muito específicas, de carga sólida, são muitos instrumentos que tiveram que ser tratados da mesma forma, no momento que a gente não esperava, enquanto o nosso plano era tratar gradativamente dessas abordagens. E o PSE, que já foi citado, não posso me furtar de falar dele, senão serei cobrado ali embaixo, ele foi também um desafio para a gente, porque a gente já tinha, de fato, planos para fazer o desenvolvimento dos módulos que estariam disponíveis para as empresas, só que a gente tinha um histórico, um planejamento para que isso fosse feito ao longo do ano, de 2020, no caso. E aí, quando surgiu a portaria publicada, eu tinha recém-assumido também a gestão da escola, e eu fui procurado pelo pessoal que estava responsável pelo desenvolvimento dos módulos. Eles perguntaram: tá bom, a gente tinha previsto aqui fazer isso. Agora todas as empresas estão fazendo declaração de conformidade. O que a gente prioriza? E é uma pergunta terrível de ser respondida, porque para todo mundo, para cada um, a prioridade é o seu instrumento. Então a gente ficou numa sinuca de bico, numa situação bem delicada para tomar as decisões, sem prejudicar segmentos e sem favorecer outros. E aí a gente teve toda essa situação difícil para resolver, discutimos, vimos o que já estava mais avançado para poder ser implementado com mais rapidez, para em seguida termos outros avançando. Enfim, de modo geral, a gente teve avanços nisso, a gente conseguiu implementar algumas funcionalidades em um tempo relativamente rápido, diante das dificuldades que nós tínhamos, algumas nós ainda temos. Não fica evidente para todo mundo, mas
por trás do PSE nós temos um sistema bem complexo que tem que abarcar as condições de todos os instrumentos, então as discussões são exaustivas para que o SGI esteja pronto para receber os dados que vão ser inseridos no PSE, e características distintas precisam estar previstas ali para que a gente não cometa nenhum erro. Então, as características do medidor de velocidade são completamente diferentes das características de uma balança e do medidor de unidade de graus. Então, não é somente, já terminamos esse módulo, agora é só replicar para o outro. Em muitos casos, é criar praticamente do zero algo. É o caso de balanças e medidores de combustíveis, por exemplo, que tem um novo regulamento prestes a vigorar. Estamos em desenvolvimento do módulo de declaração de conformidade também para esses instrumentos. E os desafios estão sendo maiores do que eu pensava, porque eu achava que a gente já tinha aprendido bastante coisa, mas temos muitas informações a inserir e o sistema não está pronto para isso. Enfim, isso tudo não é uma desculpa, é só uma prestação de contas, porque a gente segue se esforçando para que isso seja aperfeiçoado a ponto de estar em plenas condições de utilização sem atrapalhar o processo que já é muito trabalhoso para você. E aí essas questões mais técnicas e operacionais que vocês trazem aqui, elas não estão esquecidas, né, pela escola, pela GML como um todo. A gente tem esforços, a gente tem as nossas filas de prioridades que são inúmeras. É até difícil priorizar, porque para a gente é tudo prioridade máxima, mas com o passar do tempo a gente tem conseguido encontrar soluções, a gente tem conseguido contar com o empenho de toda a equipe técnica para que essas implementações saiam do papel. Não posso me furtar de agradecer e citar aqui a honrosa participação da rede nesse processo, porque pensem o tamanho do desafio que é interagir com São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão e uma série de desafios para que todo mundo esteja apto a receber as demandas, a cadastrar as demandas, saber como isso funciona na prática, sem fazer o processo ser parado, né, para que ninguém seja prejudicado. Enfim, eu faço esse apanhado de informações só para que todo mundo tenha plena consciência de que nós estamos empenhados e, em alguns casos, infelizmente, nós não atendemos a contento os anseios que nos são apresentados, mas eles não são esquecidos e a gente consegue, de alguma forma, encaminhar soluções para elas. Eu gostaria de comentar especificamente sobre um caso que foi trazido aqui pelo nosso colega Dom, que é sobre a declaração de conformidade, né, que seria feita ao longo do processo, a declaração de conformidade periódica, né, substituição à verificação periódica, nos casos específicos de instrumentos esfigmomanômetros, né, para ser mais preciso. Porque é um instrumento que a gente tem uma taxa baixíssima de verificações periódicas. A gente não tem hoje, com os instrumentos disponíveis no mercado, uma taxa de verificação alta. Ela hoje está abaixo de 1% dos instrumentos em campo. E isso é uma preocupação porque é um instrumento utilizado em eleições de saúde. Então, a gente não pode se furtar também a prever essa discussão durante o processo de EIR. É algo que nos preocupa, porque facilitando essa modalidade e as empresas podendo ofertar esse tipo de serviço, a gente ganha de diversas formas. A gente aumenta o controle metodológico legal, a gente passa a ter dados sobre o comportamento desses instrumentos ao longo da sua vida útil, e a gente ainda consegue fortalecer uma melhor prestação de serviço do usuário final. Enfim, de modo geral, essas são as preocupações que nós temos nos deparado, nós temos nos debruçado para resolver. E eu deixo, claro, aqui reforçar. Nós estamos abertos a qualquer sugestão, não estamos fechados a elas, muito pelo contrário. Então, durante esse processo de EIR, nós estaremos todos ouvidos para que os anseios sejam compartilhados e que, no final das contas, a gente tenha um processo muito mais completo, muito mais aperfeiçoado e, sem dúvida alguma, para que a gente consiga, no final das contas, ter um controle metodológico legal muito próximo da sua excelência. É isso, basicamente. Muito obrigado. Bom, eu abro ao público em geral, e aos nossos colaboradores, se quiserem fazer algum tipo de pergunta,
por favor, sinta-se à vontade. Depois a gente chegue à condução e encerramento do nosso debate. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio, sou permissionário do IPEM. Eu queria fazer uma pergunta para o Moraes, mas eu acho que qualquer representante dos fabricantes também poderia responder. Hoje nós falamos bastante sobre a pirataria, né? Que trabalha muito, 50% das balanças do mercado é pirataria hoje. E a gente bate muito na tecla com o cliente final sobre as observações que tem que ter nas balanças para saber se é uma balança autorizada ou não. Entre elas está o selo de verificação inicial, que no caso, que é nítido, que é a declaração de conformidade, foi muito bom para todos, né? Até mesmo para o cliente final, mas esse selo não vem mais nas balanças, nesse período não está vendo nenhum tipo de selo na balança. Isso não dificultaria para o cliente final para ele identificar uma balança que seja autorizada pelo IPEM ou não. E aí eu pego o gancho de ontem também falando sobre o QR Code. Se for colocar um selo, não seria interessante já começar a implantar o QR Code para o cliente mesmo, ele conseguir pegar o celular, clicar na balança, saber se aquela balança é uma balança verificada, se é uma balança que faz muito tempo que não verificou. Como eu comentei também com o Moraes ontem, no interior, pelo menos, nós temos muito problema, o pessoal esconde a balança para não ser verificada. Então, o cliente final nunca sabe se aquela balança, quanto tempo faz que foi feita a última verificação pelo selo. Então, são essas dúvidas que eu gostaria de colocar. São importantes. A primeira, né, sobre dificuldade de identificação pela falta do selo, sim, é uma dificuldade. Aí está dentro daquela linha dos efeitos colaterais amargos da alternativa que a gente tinha que tocar. Naquele momento dramático, era o que a gente tinha que fazer. E foi uma das primeiras coisas que a gente viu que seria um fator de problema. Mas como você tem outras maneiras de identificar a balança, claro, melhora a etiqueta, a primeira, né, de verificação inicial e tudo, a gente entendeu que naquele momento o jeito era conviver com esse problema e ir buscando alternativas. Também teve um problema, um outro aspecto, é que a gente não estava falando naquele início lá de 2020, a gente não sabia quanto tempo essa modalidade emergencial ia durar. Então, chegamos a pensar, por exemplo, então mandar o fabricante criar um selo. Mas vai que ele cria esse selo, daqui a 3 meses o negócio fica bom. Ou daqui a 3 semanas. Entendeu? Então, era tudo muito nebuloso. Agora, né, a gente já está saindo disso. A primeira coisa que a gente fala é o próprio lacre do fabricante. Mesmo como permissionária, você conseguir segregar aí, mas pelo menos ter a selagem, a identificação do lacre naquela balança. E a gente já está desenvolvendo, está pensando em alternativas permanentes, perenes, para a coisa funcionar. O QR Code, por exemplo, é uma ótima alternativa dessa aí, que a gente tem que trabalhar em cima, mas realmente foi um problema e infelizmente, naquele momento, a gente não tinha como. Aí tem questões legais também. Por exemplo, você não pode pegar e fornecer o selo de verificação, né, para o fabricante colocar, porque aí já é uma questão legal. A atividade de verificação é uma atividade privativa do serviço público, do IPEM, do IMETRO, do órgão delegado. Né? Então, a gente não poderia simplesmente fornecer, porque a gente já estaria cometendo risco já de ilegalidade. Então, assim,
A gente busca sempre trabalhar dentro do que já estabelece a parte legal, a normativa que está superior a gente, ou seja, com o método, a própria lei do método, para não ter que avançar em coisas que estão fora da nossa competência. Mas então, o que a gente vai agora é ir acertando isso aos poucos. Mas, infelizmente, eram danos que a gente sabia que ia ter que conviver, e vai conviver durante um tempo ainda, né? Não tem jeito. Mas, assim, essas alternativas que estão surgindo agora, até pelo aprendizado que a gente teve, vão ajudar, vão nortear isso aí. Isso te responde tudo. Só uma posição com relação ao lado das empresas, né? Para minimizar essa tipo de situação, o que a gente tenta fazer do nosso lado, praticamente acho que todos usam disso, nós colocamos uma carta indicando o porquê que está sendo feita a declaração de conformidade. A gente tem que falar, a empresa foi autorizada pela INEP, nós tivemos uma autorização oficial por parte deles para poder fazer essa declaração de conformidade. Então, essa informação normalmente está escrita nessa carta. E tem uma rastreabilidade no que envolve ali número de série e o selo que está sendo usado pela empresa. Porque isso é notificado ao IPEM. O que eu vejo como uma deficiência momentânea agora é que, infelizmente, tem no PSE, onde seria o programa de você poder visualizar que isso foi feito corretamente e poderia o público em geral visualizar que isso ocorreu de uma forma oficial. Mas ainda tem uma deficiência, né, no site, que não são todas, ou a velocidade com que as empresas geram as declarações não são as mesmas, porque os dados são imputados no PSE. Então, a pessoa tem dificuldade ainda de verificar que a balança está oficialmente, está regularizada pelo procedimento de declaração de conformidade. E aí, como complemento a essa informação que o Ricardo traz, nós temos já um módulo desenvolvido no PSI para que essas informações das declarações de conformidade de balança sejam carregadas no PSI e esses dados já sejam diretamente inseridos no SGI. Na verdade, já está praticamente disponível para uso. A única questão que a gente precisa alinhar, e vai alinhar já no final desse ano, para, se tudo der certo, no início do ano que vem já está 100% implementado, que é a definição da utilização do LACRE para que a sequência serial, a sequência numérica adotada no LACRE que está sendo fixado nas balanças correspondam à sequência projetada pelo PSE, para que tudo siga mais ou menos o processo que a gente já segue na verificação inicial. E isso facilitaria tanto o nosso controle interno quanto a transparência da disponibilidade das informações direto no portal. Com isso, qualquer pessoa, qualquer usuário vai conseguir fazer a consulta direto pelo PSE e saber se aquela balança foi ou não declarada de acordo com as regras que nós estabelecemos. Bom dia a todos, meu nome é Fábio, eu trabalho no IPEI. O meu não é mais uma pergunta, seria mais uma colocação. Ontem eu achei muito estranho quando falaram que 50% das balanças são piratas. Hoje eu ouvi isso novamente. Aí ontem eu fui até o sindicato, até o presidente do sindicato Sibapei, e perguntei qual teria sido a amostragem. Aí ele me informou que 50% das balanças que são importadas são piratas. Ou seja, precisaríamos ver a quantidade de balanças importadas perante a quantidade de balanças e verificar a quantidade de balanças realmente piratas. Então, acho que é só uma colocação que não são 50% das balanças que são piratas. 50% das balanças que são importadas são piratas. Então, mesmo só mais uma colocação. Obrigado. Teria mais alguma contribuição, mais alguma dúvida? Tem uma pessoa aqui, por favor. Desculpa. Já cheguei. Pois não. Bom dia a todos, sou o Cris da Superintendência do Rio Grande do Sul. Vamos suprimir esse, né? Eu tenho um pé sendo RBMQ e um pé sendo IMETA. E por causa dessa proximidade, eu fui acompanhar, né, essa posição da Jumel para aprimorar a declaração de conformidade e queria parabenizar porque foi muito ágil, né, foi muito rápido e
intenso, como o PMQ. Queria parabenizar o Felipe e, logicamente, o Marcel, né, foi uma pessoa muito boa. Entendo, né, a preocupação dos fabricantes quando falam que o PSE tem suas limitações, para alguns instrumentos não está implementado. Mas queria também fazer uma observação que desde 2005 já existe essa figura da declaração de conformidade. E até então não existia nenhum módulo desenvolvido para isso. E isso começou a ser preocupação da gestão atual da GEL. Então, quando a gente está falando em módulos de PSE para isso, a gente está falando de módulos de 2 anos, 3 anos atrás. Né? Essa gestão, sendo que esse mecanismo existiu desde 2005. Então, novamente, parabenizo porque vejo um engajamento forte da GEL sobre essa declaração da conformidade. Cristian, deixa eu só fazer uma complementação. É só você ter esse pé de metro e metro e rede são um corpo único, são a mesma coisa. Então está todo mundo com o pé no mesmo lugar, nós estamos na mesma linha. Isso é uma coisa que eu defendo diuturnamente, uma vez que são órgãos conveniados, o Inmetro e os IPENs são a mesma coisa, eles fazem o mesmo trabalho, têm o mesmo grau de importância, cada um dentro da sua atividade, naturalmente, mas somos do mesmo barco, somos os mesmos. O problema IPEN é o problema da Admel e vice-versa. Tá? Mais uma pergunta? Se não, tem um rapaz aqui, por favor. Você vai falar? Por favor. Bom dia a todos, meu nome é Gerson, Alfa Instrumentos e coordenador do Comitê de Metrologia Legal da Empresa. Ontem, Felipe, na sua apresentação, eu gostaria que, se você tivesse tempo, pudesse explicar um pouquinho do projeto piloto de fiscalização para a declaração de conformidade. Eu confesso que eu não tinha conhecimento. Se você puder falar um pouquinho para nós, acho que é interessante. Deixei justamente para perguntar hoje, porque é o tópico de declaração de conformidade. E outro assunto que todos abordaram é em relação às taxas. Né? A gente vai ter uma análise de impacto regulatório, eu, você e o Marcelo podem comentar. A minha pergunta, né, que gostaria que vocês falassem como isso vai funcionar na análise de impacto regulatório. Tá? Isso vai ser uma das saídas da análise de impacto regulatório para uma eventual inclusão ou alteração da portaria interministerial que regulamenta as taxas, ou uma possibilidade de um novo regulamento ou uma portaria exclusiva para a taxa de declaração de conformidade. Tá? Seriam esses 2 pontos. Obrigado. Esse projeto piloto que eu mencionei ontem, e não entrei em detalhes, ele vai ao encontro do que a gente definiu lá quando passou a adotar a declaração de conformidade como um dos pilares que a gente vai adotar e fomentar ao longo dessa caminhada, desse planejamento estratégico que a gente está em curso. A gente optou por abrir mão, ou contar com a contrapartida dos fabricantes e com isso depositando confiança para que a gente saísse um pouco do pé do setor produtivo, para que ele tivesse mais autonomia, para dar maior celeridade e disponibilidade dos seus instrumentos no mercado, mas isso não significaria que a gente abriria mão de estar atento ao que está sendo comercializado no mercado. Então, para isso, a nossa contrapartida é, de fato, intensificar as ações de supervisão e fiscalização. Com a pandemia, nós tivemos um delay maior do que o desejado para que essas ações fossem iniciadas, só que agora, durante esse ano de 2022, nós, junto com o IPEN São Paulo, precisamente, para que esse projeto piloto rodasse, começamos a definir um procedimento para que ele pudesse utilizar o banco de dados que a gente tem gerado com essas declarações de conformidade que estão sendo emitidas, e a partir dos números que a gente tiver em mãos, a gente vai ver determinada região, determinado segmento, determinado instrumento foi comercializado no volume X, e a gente precisa então definir uma amostragem para que esses instrumentos sejam conferidos no mercado, para saber se aquele resultado esperado está sendo de fato comprovado durante a utilização dos instrumentos. E aí, com base em alguns dados, alguns parâmetros que a gente definiu, alguns indicadores importantes, a gente estabeleceu um cronograma, uma previsão, e aí, setorizando as atividades,
focando em instrumentos médicos hospitalares, instrumentos de pesagem, instrumentos utilizados no trânsito, por exemplo, a gente vai fazer uma série de ações que vão coletar amostras, fazer ensaios e, com isso, depois de um tempo, alimentar uma base de dados para que a gente possa consolidar uma análise crítica sobre o que tem sido o resultado da declaração de conformidade. Isso não é uma nova iniciativa, é só mais um desdobramento daquela iniciativa inicial de fomentar a declaração de conformidade. Só para falar da parte das taxas, taxa é um negócio complicado. Então, já claro. Exatamente. Não. A dor de vocês é grande, é natural isso, o custo de vocês. Mas aqui, não tem como eu antecipar qual vai ser a ação, claro. O que, dentro da análise de impacto regulatório, a gente tem que fazer é estimar ou avaliar de alguma forma o custo do serviço, a gente está falando aí não da verificação inicial, e ver como pode incluir, né, a ideia da declaração, como essa declaração vai ser remunerada, né, como vai ser paga ao governo, entendeu? A gente vai ter que pensar isso. Entendo, em princípio, que a gente não está falando aí de verificação inicial. Hoje, o que vocês pagam na declaração de conformidade é a mesma taxa, o mesmo volume da verificação inicial. A gente vai ter que analisar isso em conjunto, não vou analisar isso. Não vai ser uma análise feita pelo Inmetro, pela DMEL, vai ser por nós aqui, né, em um âmbito bem maior. Tem que chamar a parte que trata disso, competente disso também do Inmetro, para ajudar. E aí a gente vai ver um caminho. Mas, na verdade, um caminho que torne o trabalho saudável. Né? A gente tem uma série de problemas que vocês conhecem tanto quanto eu, né, de restrições orçamentárias, dificuldades, e que o Inmetro, principalmente a rede, passam, né, com dificuldade orçamentária. Isso não necessariamente está ligado à arrecadação, então também não é um monstro que a gente está falando aqui que, se perder a arrecadação de um lado, perde do outro, já se mostrou que não é real. Mas a gente vai ter que analisar isso com calma, ver quais vão ser as alternativas. Mas o instrumento, você está permitindo a declaração de conformidade de uma balança, por exemplo, você não está fazendo verificação inicial dela. Agora, como é que isso vai ser cobrado? Se vai ser em lote? Se vai ser, sei lá, taxa mensal? Isso aí a gente vai ter que pensar junto para decidir e ver os contornos legais. Por exemplo, uma revisão da portaria interministerial, por exemplo, ela tem que ser feita via Congresso Nacional, não pode ser nem portaria interministerial. Mas... certamente. Mas também não vai ser, como se trata de taxa de serviço público, não vai ser o Cometro provavelmente que vai decidir. Agora, a tomada do Cometro, inclusive na proposta que, não sei se todo mundo aqui conhece, mas na proposta que está sendo levada pelo Inmetro, pela equipe levada pelo Marquinhos, no âmbito da política de infraestrutura da qualidade, você vai ter uma espécie de Cometro dentro da Casa Civil. Então, isso vai ajudar bastante a encaminhar esse tipo de demanda. Mas, mesmo assim, não está falando de uma alteração de portaria do Inmetro, nem mesmo de resolução do Cometro. É algo que tem que passar pelo Congresso Nacional, tem todo um trâmite, tempo de entrada em vigor mais longo e tal, mas assim, é uma coisa que a gente vai discutir agora, é uma possibilidade que tem que estar à mesa. E quando você faz a análise de impacto regulatório, a gente não está falando muito do processo aqui em si, mas você exatamente coloca na mesa todas as possibilidades. Eventualmente até aquelas mais esdrúxulas, isso aqui realmente não dá. Tanto que, só para dar um detalhe para vocês, como eu falei no análise de impacto regulatório, eu tenho que pensar obrigatoriamente em duas ações. Uma é não fazer nada e outra é revogar o ato. Então, não fazer nada, por exemplo, é deixar como está. Tem que dizer que isso não serve, mas eu tenho que dizer. Isso está... Ou falar que não vai ter nada, não vai ter controle nenhum. Também tem... Então, são assim, extremos que você tem que colocar. Mas o resto, porque eu brinco assim, a gente pensa sempre nos extremos. Eles não vão funcionar. De lado nenhum. Agora vamos ver uma medida equilibrada aqui, que possa ser adotada, e a gente vai ver isso muito. Eu agradeço. Eu sei que esse é um assunto polêmico, e a gente sabe, a gente agradece bastante aí ao Marcelo para tentar esclarecer, mas a gente vai abordar um pouco
só mais uma questão aqui do público, para que a gente dê o encerramento ao nosso plenário. Por favor. Bom dia, meu nome é Lucas, sou permissionário do TEM. Eu vou dar minha pergunta sobre caixas, assim como a Vivian colocou, e ainda assim, mesmo o fabricante fazendo a produção, assumir alguns custos. Provavelmente lacre, selo, ainda se cobra taxas. Porque essa renda dessa cobrança e nosso interesse quanto a isso. E, logicamente, se o fabricante paga essas menos taxas, essa banca chega com um custo menor. Então, talvez a gente é vantajoso para a gente até no combate à pirataria. Não, a tua pergunta é boa. Por que ainda paga a taxa mesmo fazendo isso tudo? A taxa é definida por lei. Então, o movimento não pode, nem o presidente do movimento tem competência legal para extinguir uma taxa, para liberar, listear uma taxa do contribuinte. Isso só pode ser feito, renúncia fiscal, é considerada renúncia fiscal, só pode ser feito com autorização do Congresso Nacional. Então, dentro desse bolo de emergência que a gente tinha, qual foi a alternativa que a gente disse? Olha, você pode, se quiser, o fabricante foi obrigado, inclusive, a emitir declaração da conformidade, autodeclaração. Olha, você pode fazer isso aqui, só que eu não posso te liberar do custo. É o que nós falamos com eles. Os fabricantes, a solução que a gente tem para hoje é essa. Digamos que um fabricante diz, não, mas eu quero esperar o empenho. Tá, mas o empenho está fechado por tempo determinado. Você vai segurando aí, a hora que ele puder, ele vai. E aí você vai ter... Exatamente. É um jogo de problemas e de risco em que a gente não podia fazer nada. Assim, em termos técnicos, para nós, na parte técnica, a taxa é relevante, só que ela é uma realidade legal. Então, você não pode, a gente não pode simplesmente tirar. Muito obrigado à plateia, muito obrigado aos debatedores. Só faço o convite aí a quem tiver interesse de participar da Unesp e do subcomitê de declaração de conformidade. E muito obrigado a todos e assim eu vou encerrar o nosso debate agora da manhã. Até mais. Bom, só quero informar-lhes mais uma vez que os inscritos receberão o certificado digital no e-mail cadastrado, bem como a pesquisa de satisfação. Mas antes de liberá-los para o intervalo do coffee break, quero informar que a Remesp está com algum de atendimento no foyer do evento, para todos aqueles que quiserem se associar à entidade. E também o Senai disponibilizará no dia de hoje dois horários de visitas guiadas às instalações, os laboratórios, para conhecerem as instalações novas do Senai. Então, lá no balcão da Remesp vai ter lista, no seu horário do almoço, uma visita, e o outro no fim do dia. Vocês podem escolher e deixar os seus nomes na lista. Tá ok, gente? Então, vamos à foto oficial e depois estão liberados para o coffee break e nós vamos retornar em meia hora.